3 câmaras a filmar. 1, 2, 3. Espetacular. Portanto, questão logo a abrir. De tudo o que aqui virem, digam-me nos comentários qual é a ideia mais fixe de todas, de todo este vídeo. Ou se é tudo, se resulta tudo pelo conjunto. Hoje vou mostrar este espaço, o que está para lá da câmara e alguns ex-porreiros que vocês também podem fazer em casa e que são muito úteis. Depois, se achares este vídeo útil também, não subscrevas, subscreve outros canais aí pelo YouTube, porque há aí canais muito melhores que este. Podes é partilhar com algum amigo ou alguma amiga que ande à procura de algo semelhante para fazer em casa, ou podes então simplesmente partilhar porque achaste a ideia A ou a ideia B espetacular. Então, isto é muito simples e é tanta coisa que eu nem sei por onde começar. Portanto, o que eu vou fazer é ligar esta 360, que vocês já podem ver, para me acompanharem virtualmente. Vou também pegar nesta ZV-1 para ir filmando alguns detalhes e para podermos ver melhor depois alguns pormenores deste estúdio / sala. Vamos começar pela secretária. Vocês podem comprar a secretária em qualquer lugar. Leroy Merlin, IKEA, Staples, you name it. Basta comprarem um tampo, gavetas, colocam o tampo em cima das gavetas e está feito. Tão simples quanto isto, simples, barato e eficaz. Luzes atrás da secretária. Atrás desta secretária tenho umas luzes, como podem ver neste plano, aliás, não é? Além da fita de LEDs atrás do tampo, que é RGB para poder mudar cenários, tenho 2 luzes da Ulanzi atrás de cada monitor áudio. Podia colocar outras cores, gosto simplesmente destas. E depois, além dessas luzes, ainda tenho aqui esta garrafa de LEDs, apenas para criar aqui um preenchimento e dar também algum efeito de profundidade, já que não tenho espaço atrás, portanto, da secretária à parede é muito pouco espaço. Assim como tenho, aliás, aquele candeeiro, que vocês também podem ver. E depois, para controlar todas estas luzes, tenho a Alexa da Amazon, que liga e desliga vários cenários que já tenho pré-definidos. Tenho preset para luzes de trabalho, para luzes de estúdio e para desligar tudo, por exemplo. Então reparem, Alexa, Work Light. E ligam as luzes de ambiente, digamos. Alexa, Goodbye. E desliga tudo. Alexa, Studio Light. E volta a ligar tudo. Agora, esta mesa que aqui veem não é nenhuma mesa, é um tampo que eu coloco e recolho consoante a necessidade. Uma parte está presa à parede, usam-se uns clipes de portas, coloca-se o tampo e depois está feito. Nem precisa de prender, uma vez que estes clipes são extra fortes. E depois no teto, que já vos mostro, vou, por exemplo, para ter aqui alguns planos destes. Ok. Vou colocar aqui, vocês podem me acompanhar através da 360, não é? Por exemplo, para eu ter um plano top-down, posso filmar daqui, posso aproximar até, aliás, aqui, e veem este plano que está aqui mesmo em cima de mim e que não se vê neste plano frontal. Portanto, este teto é espetacular e já vos vou mostrar o que é. Agora até vou desligar esta câmara, depois já fazemos aí, já captamos aí pormenores. Este teto, como eu tenho tão pouco espaço, criei uma estrutura no teto precisamente, e trata-se de um sistema de calhas de alumínio com roldanas para poder movimentar. Tem 3 barras paralelas, com uma quarta que se movimenta para trás e para a frente, e nessa barra ainda há movimento lateral para a esquerda e para a direita. Portanto, eu acho que isto é das coisas mais bem conseguidas, porque assim tenho tudo o que quero, quando e onde quero. Já falei aqui em algumas luzes de preenchimento, mas ainda não falei da mais importante, que é esta aqui. Eu sou um tipo muito poupado, mas gosto muito de qualidade acima de tudo. Como as luzes profissionais custam imenso dinheiro, eu criei uma, que também podem ver aí num vídeo, com influência particularmente de um youtuber chamado Daniel Schiffer. Criei uma luz profissional, mas melhorei muito o sistema dele. Então isto é uma panela com 5 metros de LEDs lá dentro, mas são LEDs acima de 97 na tabela de índice de cor, o que geralmente se denomina de CRI, Color Render Index. E esses LEDs vão proporcionar uma luz muito mais apurada e mais aproximada à realidade, à luz natural, digamos. Depois dos LEDs coloquei um pano difusor que comprei na Amazon e mandei cozer com elástico a uma costureira, e depois disso ainda fiz uma grelha
para direcionar a luz para onde quero. Criei essa grelha com cartolina. Dúvidas ou sugestões vão deixando também nos comentários, porque é importante para mim. E agora, através desta câmara, eu vou-vos mostrar isto, precisamente. Isto é algo de que nunca aqui falei ainda, mas não há segredo nenhum. Para que os vídeos saiam da forma mais natural, precisamos de saber do que falamos acima de tudo. E podemos saber falar de tudo, sobre tudo e mais alguma coisa, mas para gravar tem de haver algum script, uma linha orientadora, digamos assim, um guia. Para isso, eu escrevo os meus textos, passo para um tablet velhinho que aqui tenho, com uma app de teleponto, e depois passo para o teleponto, ou o tablet, ou o telemóvel, que é o caso de hoje. E o teleponto é nada mais nada menos que duas molduras, duas simples molduras, mas com uma qualidade de vidro fantástica. E isto é muito importante, atenção, quando procurem um vidro mesmo muito bom, com muita qualidade, obrigatoriamente. Então, numa tirei-lhe o vidro, numa moldura, e à outra tirei-lhe o contraplacado, juntei as duas, criei uma plataforma lateral pintada com spray para dar pinta, coloco a câmera atrás, um pano preto em cima para tapar os reflexos, tablet ou telemóvel à frente e está, hein? Espetacular! Isto é mesmo uma coisa obrigatória. Está quase a terminar, faltam ainda alguns detalhes agora. Atrás tenho duas prateleiras e, para ter ainda mais arrumação, comprei uma madeira do mesmo tamanho que usei para unir as duas prateleiras. Além de ficar mais seguro, dá-me a possibilidade de colocar N coisas aqui em cima, a plataforma giratória, o slide, micros, câmaras, carregadores, tudo. Já agora o slide foi feito à mão pelo grande Bernardo, com material da Igos, a plataforma giratória com uma base de comida e com um motor de micro-ondas foi o grande Aidoas que me ajudou, a parede Van Allen fui eu que a pintei e, para fechar hoje, uma parede diferente, já agora, para dar mais pinta também aqui ao espaço. Nunca se esqueçam que o que nos rodeia também tem de nos fazer sentir muito bem acima de tudo. O nosso espaço, mesmo aquele que não se vê, conta muito mais do que aquilo que vocês possam imaginar. Portanto, assim conseguem ter percepção do que é logística e economia de espaço em apenas 7 metros quadrados. Este espaço tem 7 metros quadrados. Quem tiver noção de espaço sabe perfeitamente o que são 7 metros quadrados. É muito pouco, é pouco menos que nada. Mas mesmo assim consigo aqui ter um estúdio plenamente funcional, ergonómico e, acho eu, modéstia à parte, muito bem conseguido. E acima de tudo, livre, por causa deste sistema fiz do teto-chão, e isso dá-me margem para poder ter os cabos a vir de cima, as luzes a vir de cima, tripés a vir de cima, fica caminho livre em baixo, basicamente, o chão fica todo livre, portanto, espaço livre. E é isto, respondam-me à primeira questão, de tudo o que aqui viram, qual é a ideia que tem mais pinta, o que é mais awesome na vossa opinião, e já agora o que podia melhorar ou alterar neste estúdio. Portanto, e hoje é tudo, é um vídeo simples. Obrigado, malta, muita paz, espero que tenham gostado. Até já.